Olá, começa mais um Mundo Soja. Neste programa vamos abordar questões sobre a Carta dos Sojicultores em defesa da soja sustentável e também vamos repercutir a resolução do Parlamento Europeu ao colocar sanções para os produtos que venham de áreas desmatadas. Hoje o meu entrevistado, com muita honra, é o José Eduardo Cismeiro, presidente da AproSoja Brasil. Olá, Gabriel. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos que estão conosco aí no Mundo Soja. Não é hoje que alguns países europeus eles criticam, né, e falam sobre a soja brasileira. Eu gostaria de saber como a AproSoja Brasil avalia essa resolução do Parlamento Europeu, que ainda precisa ser votado, né, pelos seus 27 países membros do bloco. E você acha que isso daí foi um aviso de alguma forma para o Brasil? Gabriel e amigos, olha, a gente vem sofrendo esse tipo de ataques infundados, não é de hoje, como você próprio disse. Há muito tempo, alguns países da União Europeia, e a gente acredita por medidas protecionistas para proteger ali os seus produtores rurais, porque lá o subsídio é muito alto, o gasto que o governo tem para manter o homem no campo, para eles poderem produzir, é muito grande. O que, infelizmente, não acontece no Brasil. A gente não tem esse dinheiro, né, para que a gente possa ter esse subsídio e garantir uma agricultura mais tranquila aqui no Brasil. Mas, enfim, a gente tem tido esses ataques há bastante tempo e a gente vê isso como uma forma deles se protegerem. Mas são ataques infundados, são coisas que a gente já provou cientificamente, algumas coisas e outras por pesquisas, que não tem o porquê deles se preocuparem dessa maneira. Certo, certo. E é interessante porque o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento aqui no Brasil, como também a Embrapa, como produtores, analistas, consultores, todos, né, falam que a soja é certificada, comprovam, como o senhor falou, e o que o senhor acha que falta para haver essa compreensão? É preciso convidar essas pessoas para aqui para ver a soja, a produção como é que é, como acompanhar essa produção que emprega a sustentabilidade? Gabriel, no dia 5 de agosto último agora, a ProSoja Brasil e as suas 16 afiliadas, as ProSoja estaduais, nós realizamos o primeiro congresso dos produtores de soja no Brasil. E nós convidamos vários países da União Europeia e outros países também ao redor do mundo que são clientes nossos para fazer parte desse congresso, até porque nele nós apresentamos justamente isso. Nós tivemos o doutor Spadotti, o doutor Gustavo Spadotti da Embrapa Territorial, que nos apresentou uma pesquisa oficial, uma coisa muito confiável, que o Brasil hoje tem em torno de 67% do seu território em floresta nativa. Desses 67%, cerca de 33% estão na mão dos produtores rurais. O que isso quer dizer? Quer dizer que metade do que nós temos de mato no Brasil está dentro das propriedades rurais e é o produtor rural que tem esse ônus. Por que ônus? Porque a gente não pode desmatar para produzir, obviamente, e também nós temos a responsabilidade de manter essa mata nativa intacta. E também, se acontecer alguma coisa, a gente sofre sanções. O Brasil tem o Código Florestal, que fez 10 anos agora, neste ano, e que é o único no mundo, e é rigoroso. O produtor rural, ele tem metas a cumprir, ele tem direitos e tem deveres. O Brasil, ele é um país soberano, nós temos as nossas leis, elas têm que ser respeitadas. Quando você pega outros países do mundo que não têm o tanto de mata nativa que a gente tem, eles dizem que tem preservação, os que mais se aproximam do Brasil, eles colocam na sua conta de território preservado desertos e geleiras, o que não tem o porquê se comparar conosco, que nós temos o quê? Nós temos mato, nós temos árvore, nós temos... Juntamente com isso daí, nós tivemos também uma palestra do Dr. Serri, que mostrou que é uma pesquisa feita pela ProSoja Mato Grosso, muito bem feita, que mostrou para quem estava ali que a soja, juntamente com a rotação de cultura, com o plantio direto, ela é benéfica para o meio ambiente, ao contrário do que muitos querem nos impor. Na verdade, a soja, essa rotação de cultura, como eu disse, com o plantio direto, a gente acaba sequestrando mais carbono do que emitindo. Então, a soja brasileira, ela é sim sustentável, ela é feita com muita responsabilidade,
Nós temos desmatamento no Brasil? Temos. Nós temos desmatamento, mas nós temos direito. O desmatamento legal, ele pode ser feito. Agora, o desmatamento ilegal, nós da AproSoja queremos deixar bem claro que nós somos contra. Todo mundo que infringir a lei tem que sofrer as sanções. Então, desmatamento ilegal tem que ser zero. Isso não pode acontecer. Mas a soja brasileira, ela corresponde em torno na verdade, toda a produção de grãos do Brasil não corresponde a 7% do nosso território. E nós alimentamos aí mais de 1 bilhão de pessoas por dia no mundo. Então, a gente tem que, nesse congresso, inclusive, ao final do congresso, as pessoas que estavam ali representando, vou apenas citar algumas, a Rússia, o Reino Unido, a Alemanha, a Malta, nós tivemos um bate-papo ali e eu passei isso daí novamente para eles. E eu fiz um convite nesse congresso, na minha fala, de que a gente tem que parar de fazer esse tipo de ação. O Brasil é importante para o mundo, para alimentar o mundo, mas o produtor brasileiro não é diferente de nenhum produtor do mundo. Nós temos que nos unir a nossa inteligência, a nossa capacidade de poder resolver problemas e não ficar nos atacando uns aos outros. Esse dinheiro que é gasto, esse tempo que é gasto para atacar o produtor brasileiro, ele tem que ser gasto para a gente se unir e fazer uma agricultura responsável, mas não só no Brasil, no mundo todo. Quando a gente pega países da União Europeia, eles têm uma quantidade muito pequena de mata nativa. Então, assim, eles não têm por que atacar o Brasil. Hoje, nós somos em quase 9 bilhões de pessoas no mundo. Dizem que em 2050, segundo a FAO, nós seremos 12 bilhões. Hoje nós já temos muita gente, milhões de pessoas ao redor do mundo passando fome por 2 motivos. Por não ter alimentos, e aí o alimento se torna caro e eles não conseguem comprar. O que a gente tem que fazer é unir a nossa força, a nossa inteligência de todos os povos para que a gente possa resolver esse problema e produzir mais, para que esse alimento chegue na mesa de toda a população do nosso planeta. E não ficar com essas brigas infundadas e atacando o produtor brasileiro, não só de soja, mas o produtor de carne, de cacau, de trigo, de milho. Ou seja, quem produz alimento, quem produz comida, isso é muito ruim para nós. Presidente, esse evento ocorreu em agosto, né? Teve presença, como o senhor falou, de vários embaixadores europeus, imagino como outros que talvez não foram da região. É importante a gente ter essa comunicação diretamente com os representantes desses países, principalmente para fomentar um diálogo mais aberto, trocar informações, mostrar os dados que comprovam a sustentabilidade da produção, mas também para distinguir, como o senhor falou, exatamente a diferença entre o desmatamento ilegal, que infelizmente ocorre principalmente em regiões como a Amazônia e algumas partes do Cerrado, e também o desmatamento legal, que é permitido pelo Código Florestal. E os produtores respeitam isso. O que o senhor acha que ainda precisa ser feito em termos de comunicação com esses países? É preciso ter mais desses eventos? E qual foi o balanço geral dos resultados desse evento em agosto? Olha, o que é preciso é que esses países que na verdade, se julgam superiores ao Brasil, eles entendam que a gente é um país soberano, que a gente é responsável, ter uma agricultura sustentável, mas eles têm que parar de nos atacar com coisas infundadas. É muito fácil você pegar uma pesquisa, por exemplo, da Embrapa Territorial e comparar com uma pesquisa da NASA. Os dados são quase que exatos, ou seja, mostra aí que os dados oficiais aqui do nosso governo, eles são sólidos, eles são firmes, mas eles insistem que não são, insistem em plantar notícias falsas. Vamos falar, por exemplo, de queimadas. Nós tivemos e temos todo ano no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo todo. Isso é um fenômeno natural. Quem coloca fogo de forma ilegal está cometendo um crime, ele tem que ser punido. Agora, existem as queimadas que são da natureza. A França estava queimando, Portugal estava queimando, então isso daí é uma coisa. Só que quando é lá, não tem essa repercussão. Quando acontece aqui, eles querem jogar a culpa em cima da agropecuária. Isso é uma proteção. Com relação ao que acontece com desmatamento, o desmatamento hoje não é esse desmatamento que é pregado.
O que está acontecendo com o aumento da nossa área produtiva é que a soja, o milho, o trigo, a cana-de-açúcar, ela está entrando em áreas de pecuária e não em áreas que estão sendo degradadas. A Amazônia, por exemplo, tem 84% do seu território preservado. A soja não tem 3% do território amazônico. Então, assim, a gente tem que realmente sentar e colocar esses dados na mesa, mas eles têm que ter a boa vontade de acreditar nos dados oficiais, e não só nos dados oficiais do Brasil. Vamos comparar com os dados oficiais do restante do mundo, mas pesquisas sérias, coisas sérias, vamos progredir. Não vamos ficar nesse protecionismo, porque isso não leva a nada. Na verdade, o que leva é a mais fome no mundo. As pessoas que estão aí querendo se proteger, essas não vão ter problema com o alimento. O alimento subiu. E subiu por quê? Subiu porque nós temos problemas climáticos, estamos diminuindo a nossa produção, com isso aumenta. E aumenta o quê? Aumenta o custo. Quem é pobre, quem não tem dinheiro para comprar, vai ficar com mais problemas ainda para comprar alimentos. Então, o convite que a ProSoja Brasil fez a todas essas pessoas que estiveram no Congresso foi justamente isso. A gente zerar essa conversa, zerar essa maneira de agir e a gente pensar em bloco, conjunto, para melhorar a situação do planeta, da população do planeta. Até porque ela está crescendo. E o que a gente tem que fazer é aumentar a produtividade. E tudo que está acontecendo, eles estão fazendo com que a gente diminua a produtividade. Isso daí só vai levar fome para o mundo. Perfeito, perfeito. Presidente, parte dessa carta, assim, tem vários pontos elucidados aí que eu gostaria que o senhor comentasse. Um deles fala, e eu abro aspas, a soja brasileira e do Mercosul fixam mais carbono do que emitem. Fecho aspas. Eu gostaria de saber, assim, como esse tipo de mensagem repercutiu aos embaixadores e a mensagem que isso traz para esses representantes e como ela deve ser levada a esses países, porque o Brasil compõe também uma força-tarefa também com outros países da América Latina, da América Central, em proteção à forma de produzir, né, os sistemas produtivos aqui na América Latina, que são diferentes do que o da Europa. Nós temos uma agricultura tropical em vários biomas diferentes, que é uma realidade completamente diferente do que existe na Europa, na América do Norte, entre outros lugares do mundo. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Olha, isso foi uma pesquisa realizada pela ProSoja Mato Grosso, foi o professor Serra que fez, é uma pessoa séria, é um pesquisador de renome. Então, ele nos passou que quando você pega por 10 anos, por exemplo, se fosse mato nativo, uma mata nativa, e a gente produzindo soja, milho, da maneira com que a gente produz aqui, inclusive com o plantio direto, a conta final é muito positiva, porque se tivesse em mato, iria sequestrar um X de carbono e a gente, produzindo alimentos, a gente fixa muito mais CO2 do que se tivesse em mata nativa. E a gente tem ainda o alimento. O que está acontecendo é o seguinte, nós temos, no meu pensamento, a população precisa de 3 coisas para sobreviver. Nós precisamos de ar, precisamos de água, precisamos de alimento, certo? O produtor brasileiro, ele faz muito bem, porque nós preservamos as nossas matas, nós temos matas ciliares. Se você sobrevoar a Europa e a América do Norte, você vai ver que as matas ciliares são quase inexistentes. Nós preservamos os nossos rios, as nossas nascentes, a nossa fauna, a nossa flora. O produtor brasileiro faz isso sem receber nada, ele é obrigado, na verdade, a fazer pelo Código Florestal. Isso, inclusive, foi falado no Congresso com os adidos das embaixadas, e eles falaram para nós até que eles têm dinheiro para nos pagar. E vai ser muito bem-vindo, porque se eles tiverem dinheiro para nos pagar, nós vamos fazer um progresso muito maior. A gente pode evoluir muito mais ainda nessa questão. Então, assim, nós precisamos colocar os pingos nos is, como tem aquele ditado. O que precisa ser feito? Parar com esse bate-boca, com esse disse e não disse, e colocar em mesa, a pratos limpos, o que realmente acontece. Se eles tiverem dúvida de alguma coisa, não é o produtor brasileiro que vai sanar essa dúvida. Quem vai sanar essa dúvida são os pesquisadores, são cientistas brasileiros que nos dão esses dados. E aí eles sentem com os cientistas deles e vão discutir isso para chegar a um bom senso, a um senso comum.
Eu tenho certeza que os nossos pesquisadores, que os nossos cientistas estão fazendo a coisa correta. Não estão mascarando dados, isso é uma coisa que o produtor brasileiro ele tem muito orgulho do que ele faz, e a gente tem que, na verdade, levar a nossa forma de trabalhar, de produzir para eles lá. Eles é quem tem que nos copiar. Mas a gente não pode fazer isso trocando ofensas. A gente tem que fazer isso na forma do diálogo. Nós temos que sentar, dialogar, colocar dados na mesa. O que eles tiverem dúvida, não é eu, presidente da ProSoja Paraná, produtor rural aqui no estado do Paraná, que vou discutir com eles. São cientistas, são quem realmente estudou, quem faz essas pesquisas, quem tem esses dados, essa maneira de fazer obter esses dados. Então, a gente tem que parar, na verdade, com essa ofensa, com essas falsas ideologias para proteger a agricultura deles e tentar nos atacar. Na verdade, nós temos falta de alimento, não está sobrando alimento. Nós temos que fazer com que as pessoas que estão passando fome, tenham acesso a esse alimento. E nós temos que produzir mais, sempre com responsabilidade, para que a gente possa produzir um alimento de uma forma sustentável. Essa é a maneira certa da gente conseguir, para que nos anos posteriores, quando a gente tiver muito mais população aqui no nosso planeta, nós tenhamos, na verdade, mais gente no planeta com menos gente passando fome. Em relação a essa decisão que pode gerar sanções aos produtos brasileiros, não somente da soja, mas também de cacau, por exemplo, o milho, frutas, assim, a nossa gama de produções agrícolas que o Brasil tem e exporta com muito orgulho. Você acha que se o Parlamento Europeu aderir a essa questão com as suas votações e o bloco econômico realmente instaurar essas sanções, você acredita que outros países podem aderir a esse tipo de atitude? O Brasil pode perder compradores dos seus produtos agrícolas? Isso eu trago até em comparação, vamos dizer, à atitude da China, que é um grande comprador brasileiro, que nós temos uma relação muito boa, tanto diplomática, comercial, com a China, e são nossos maiores compradores, pelo menos de soja e milho, entre outros produtos, né? O que o senhor acha que pode ser uma condição, né? O que pode acontecer se essa resolução de fato for votada? Olha, primeiro eu acredito no seguinte, eu acredito que nós estamos passando por um momento onde o que eles estão fazendo é cruel, para dizer no mínimo cruel. Nós estamos passando aí por uma guerra entre Rússia e Ucrânia que está restringindo fertilizantes. A Rússia e a Ucrânia são grandes produtores de alimentos. Esses alimentos não vão ser plantados. O produtor, principalmente o ucraniano, ele vai ter muita dificuldade em poder produzir. Então, nós estamos vendo que o mundo está passando por uma fase onde a escassez de alimento está aumentando. Então, eu acho que esse momento é um momento de união, não um momento de agressão entre países. Essa é a primeira parte. A segunda parte é que o Brasil vende sim para a União Europeia. A União Europeia não é o maior comprador nosso, você falou muito bem da China, no caso da soja, é o nosso maior comprador, mas todo cliente ele tem que ser respeitado. Todo cliente tem que ser ouvido. Então, a gente não quer essa confusão com a União Europeia de maneira nenhuma. O que nós queremos é que a verdade venha à tona e que, se a verdade vier à tona, eles vão ver e eles sabem disso. Isso é o que mais deixa a gente chateado, porque o produtor brasileiro é responsável. O produtor brasileiro produz, como eu disse no começo da nossa conversa, nós temos 33% do território nacional sendo cuidado pelo produtor. Gente, é muita coisa. E lá fora não existe isso, não existe no mundo produtor que tenha a responsabilidade socioeconômica que tem o produtor brasileiro. Isso é ruim? É ruim porque gera um desconforto entre essas partes. Mas nós temos muitos países que estão nos procurando para comprar os nossos alimentos, nós estamos abertos a vender para todo e qualquer país. A nossa vocação é produzir alimento. Nossa vocação não é produzir debates nem discussões infundadas. Então, eu vejo que nós estamos vendo aí a própria União Europeia fazendo algumas aberturas de pesticidas, da própria energia deles, que não é como a nossa energia é uma energia
muito mais ecológica do que a energia deles, eles usam muita energia fóssil. Então, assim, gente, o Brasil ele é um exemplo para o mundo todo. Ele é um exemplo. Eles não têm que ter medo de nós, produtores brasileiros. Eles têm que ser nossos aliados. O que nós queremos é produzir. Nós precisamos produzir alimentos para sanar a fome do mundo. Isso é a nossa vocação. Eles não têm que ter medo que a gente vá tomar mercado deles, de maneira nenhuma. Eles têm a maneira deles de produzir, nós temos a nossa, e nós temos um planeta que muita gente está passando fome. São milhões e milhões de pessoas. Como eu disse no começo, em 2012 nós seremos 12 bilhões. Hoje nós somos 9 bilhões. Esses 3 bilhões vão passar fome se a gente não produzir. Como que vai acontecer? Então, a conversa ela está enviesada, não pode ser dessa maneira. Nós temos que parar com isso, e é o convite que a ProSoja Brasil fez a esses representantes da União Europeia e de outros países que estiveram lá, para que a gente sente e, de uma maneira inteligente, a gente resolva isso. Existe uma maneira de se produzir corretamente, da gente poder exportar, da gente poder ter aqui dentro do Brasil, que também no Brasil nós temos pessoas que passam fome com tudo isso que a gente produz, e passam fome por quê? Porque o alimento está caro. Se o alimento estivesse mais barato, a gente estaria conseguindo também sanar mais a fome dos brasileiros. Mas nós temos no Brasil e no mundo gente passando fome. Não é hora dessa discussão, que na minha opinião é uma discussão infundada e que já vem há muitos anos e que inclusive muitos políticos estão usando isso para ganhar voto lá na União Europeia, porque agredindo o Brasil, falando dessa parte da ecologia, mentindo a nosso respeito, eles conseguem convencer os eleitores deles que eles vão conseguir fazer alguma coisa. Nós já estamos fazendo muito e podemos até fazer mais, mas nós precisamos de uma mesa redonda, sentar, conversar, parar com esses ataques e realmente, de mão dadas, caminhar aí para um futuro muito melhor. Uhum. Presidente, por último, mas não menos importante, como é que a ProSoja Brasil avalia a decisão da Justiça do Mato Grosso de manter o calendário de plantio de soja para até o fim de dezembro e não mais até o 3 de fevereiro, uma decisão recente, né? Como que o senhor avalia essa questão? Olha, veja bem, isso foi até uma coisa difícil nesse momento, e eu acho que está sendo usada até eleitoralmente. Foi o partido do PT quem fez essa ação. A gente está aguardando, juntamente com a ProSoja Mato Grosso, qual vai ser o desenrolar disso daí, porque, na verdade, isso é um retrocesso. O Ministério da Agricultura já tinha batido o martelo que eles poderiam fazer isso. Eles estão fazendo para poder produzir uma semente de uma qualidade melhor. Então, a gente vê isso como um retrocesso. Nós estamos aguardando ver o que a Justiça realmente vai determinar para poder dar apoio à ProSoja Mato Grosso, que ela precisar, para que a gente possa se defender. A gente tem que, novamente, é o que eu disse, estão usando a produção de forma eleitoreira, de forma política. Isso é muito errado. A gente não pode brincar com a fome do ser humano. O produtor brasileiro ele quer produzir cada vez mais, mas cada vez de forma mais responsável. Nós já temos muitos problemas dentro da porteira, problemas climáticos que a gente não consegue resolver, porque não é o produtor que manda em cima. A gente tem que tentar minimizá-los de formas que a agronomia nos ajuda, né, agronomicamente, a minimizar esses problemas climáticos. E ainda vem um partido político tentar infringir o que eles nem entendem, nem sabem o que estão falando, mas de usar de forma eleitoreira. Eu fico muito triste com isso. Não é o país que eu quero, não. Eu quero um país diferente. O produtor brasileiro, eu acredito que quer um país diferente, um país onde a gente pode ter liberdade de produzir, liberdade de se expressar. Isso é o que eu penso que a gente tem que ter. Perfeito. E, presidente, para finalizar, há alguma previsão já para o plantio da nova safra de soja? Uma expectativa aí? Olha, o produtor é um eterno otimista. A gente sempre vai plantar pensando em produzir o máximo possível. Eu estou no Paraná, eu produzo aqui no Paraná. Nosso calendário, nossa abertura é a partir do dia 10 de setembro. E nós estamos aqui de mãos atadas. Temos até a chuva que chegou, mas está frio. A gente não está conseguindo, não é um bom momento de se plantar porque a terra está muito fria.
Nós vemos aí os meteorologistas nos dizendo que nós vamos ter novamente um Laninha, o que para o sul do país, que é grande produtor de grãos, é muito ruim, porque eles estão desenhando para nós aí uma safra muito parecida com a passada, então o produtor está muito preocupado com isso. É uma safra de muito risco, porque os insumos explodiram de preço, né? Nós tivemos aí também vários produtos, vários insumos retirados do nosso uso e colocados outros insumos que custam 3, 4, 5 vezes mais caro e que não fazem o mesmo efeito. Então, é um retrocesso também. Então, o produtor está muito preocupado com isso, a ProSoja Brasil, as ProSojas afiliadas estão muito preocupados com a próxima safra. Nós tivemos aqui no Paraná uma safra de milho afetada novamente pelo clima. Estamos com uma safra de trigo que estava aparentemente boa, mas que essa chuva pode estar tirando a qualidade do nosso trigo, nos preocupa muito. Então, assim, novamente dizendo, o produtor ele tem muita coisa para se preocupar, produzir não é difícil em nenhuma parte do mundo, mas como você próprio disse, aqui no Brasil, por ser clima tropical, é muito mais difícil, o produtor tem muitas coisas, muitas barreiras para vencer, e ainda vem pessoas querendo usar o que a gente faz de bom contra a gente. Então, a gente, na verdade, o produtor fica muito chateado com essa situação, mas a gente tem que levantar a cabeça, a nossa função é produzir alimentos, o nosso dom é produzir alimentos, e nós vamos conseguir produzir alimentos para os brasileiros, para o restante do mundo que a gente conseguir exportar e que queiram negociar com a gente, e mostrar para eles que nós somos responsáveis, sim, que nós cuidamos do nosso solo, porque fora a família, que é o nosso bem maior, em segundo lugar é o solo que a gente tem. Então, a gente tem que cuidar muito bem dele. Ninguém tem a intenção de estragar, porque a gente sabe que isso é o nosso bem maior e que a gente quer deixar para os nossos filhos. Fantástico, fantástico. Bom, presidente José Eduardo Cismeiro, presidente da ProSoja Brasil, muito obrigado pela sua participação e essas importantes informações aqui no Mundo Soja. Obrigado, Gabriel. Eu desejo a todos os produtores que estejam conosco aí uma boa safra, que Deus nos ilumine e que ilumine também a cabeça desses políticos para que eles parem de nos colocar tantos problemas, porque não é colocando problema no produtor, não só do Brasil, mas todo produtor, que a gente vai conseguir sanar a fome no mundo. Na verdade, nós temos que dar as mãos, temos que nos unir para que a gente possa produzir mais, melhor, com responsabilidade e com sustentabilidade, para que a gente possa sanar a fome do mundo e, ao mesmo tempo, garantir a rentabilidade do produtor. Um abraço a todos. E para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a programação do canal AgroMais. Eu fico por aqui e te aguardo no próximo Mundo Soja.